Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marketing Caos. Se tem uma palavra que gera curiosidade e desconfiança ao mesmo tempo, essa palavra é neuromarketing. Muita gente acha que isso é uma espécie de manipulação psicológica para fazer as pessoas comprarem sem pensar. Outros acreditam que basta você colocar um botão vermelho e uma frase chamativa e as vendas vão explodir. Mas afinal, o que é verdade e o que é papo furado quando a gente fala de neuromarketing? Foi pensando nisso que eu trouxe aqui um cara que entende do assunto, que vai separar esses mitos e as estratégias que realmente funcionam. Ele está na frente da agência Natu e tem experiências com marcas que aplicam técnicas de persuasão no digital e realmente sabe como que isso impacta o pensamento e o comportamento realmente do consumidor. Então, seja muito bem-vindo, senhor Thiago Pires. Valeu, Jefferson. Veio aqui nos agraciar. Vou pedir para você se apresentar, começar falando um pouquinho de você. Com essa introdução, uma responsabilidade esse assunto, né? Porque realmente o neuromarketing tem essas questões, vários mitos e várias falácias aí do que envolve o neuromarketing, né? Bom, eu sou o Thiago Pires, eu sou fundador da agência Natu, né? Uma agência que está no mercado há 16 anos, então eu comecei a Natu em 2009. É uma agência focada em estratégias criativas, né, personalizadas. E eu, no passar do período de experiência profissional, fui caminhando para o neuromarketing, fui estudando o comportamento do consumidor para aperfeiçoar e ser mais assertivo nas estratégias digitais, né? Então esse foi um caminho que eu segui na minha carreira. Você sabia que eu sigo a agência Natu desde o tempo que ela se chamava Go Up? Go Up, rapaz, eu já sigo vocês já faz bastante tempo. Até antes, eu queria só fugir um pouquinho do assunto. Eu sei que vocês já fizeram um post falando sobre isso, mas eu queria entender o que levou essa mudança do nome. Pô, a gente tava... Foram duas coisas, né? A primeira, houve marcas e patentes que a gente não registrou o Go Up. Eu fui atrás para registrar e já tinha alguém dando início ao processo. Ah, tá. E ao mesmo tempo a gente estava enjoado de Go Up e não fazia mais sentido o Go Up pra gente. Porque Go Up é subir para cima. Sim. E essa era uma fase do início da agência, né? Que era, na nossa visão ali, levar os clientes para cima. Então ficou desalinhado com o nosso propósito como agência. E aí nós fizemos todo um trabalho de brainstorming, de procurar um nome que tinha a ver com a gente. E aí veio a agência Natu, que vem de natureza digital. E a gente brinca que quando a gente começou, tudo era mato. E aí eu trouxe esse nome num rebrand, foi em 2022, se eu não me engano. Legal. Bom, então depois eu vou te trazer aqui só pra gente falar sobre isso, que eu acho um tema muito legal. Mas vamos falar de neuromarketing. Boa. O que você pode definir como neuromarketing? O que geralmente as pessoas entendem errado e o que é o certo realmente sobre neuromarketing? Bom, o correto do neuromarketing é que ele é uma ciência, né? Onde traz o estudo dos estímulos do consumidor nas comunicações de marketing. Então, é uma ciência que junta neurociência, psicologia e comportamento do consumidor. Então, quais estímulos de comunicação de marketing ativam e melhoram o comportamento de campanhas e comunicação para os consumidores? Então, é uma ciência juntando neurociência, psicologia e comportamento do consumidor. E o que geralmente você mais vê por aí que realmente as pessoas entendem que é neuromarketing, mas na verdade não é neuromarketing? O que é mais de mito nisso? Eu acho que foi muito famoso que tem, né, das matérias do neuromarketing, que são os gatilhos mentais. Então, assim, houve um momento que o marketing digital se transformou em gatilhos mentais, né? Então, acho que o principal ponto, assim, de uma falsa confirmação de neuromarketing é que é só gatilho mental. Então, acho que tem um livro muito famoso, né? Bombou sobre gatilhos mentais. E houve esse momento. 6 estratégias. Exato, lá, né? Então, assim, vamos dizer assim, que o mercado de infoprodutos se transformou em gatilhos mentais, né? Então, acho que essa é a principal falácia, né? E também que o neuromarketing é uma arma secreta. Isso também eu ouço falar em alguns conteúdos, não é bem assim, né? As pessoas são muito complexas, então a partir do momento que você facilita uma complexidade, você está sendo leviano sobre o assunto. Então nós somos complexos, né? É difícil até a gente se entender de muitas coisas. Então imagina se só um e-mail marketing vai fazer eu vender, ou se um anúncio viral vai fazer aquilo vender mais. Então é mais do que isso, né? Então tudo que você facilita uma complexidade é uma falácia. Então acho que do neuromarketing entra nesse ponto aí também. Ele está mais relacionado então de forma geral a gente falar sobre como a gente consegue, e aí eu não sei se estou falando certo, tá? Aí você me corrija. A prever o comportamento do consumidor ou não necessariamente isso? Não entra numa previsão, entra em uma pesquisa, em estudos, onde você coleta algumas informações sobre estudos comportamentais. Com isso você consegue
ter mais assertividades. Mas você não consegue prever nenhum comportamento humano. A gente não consegue prever nada que a gente vai fazer daqui 1 minuto. Uhum. Não dá para prever o humano. Então é impossível prever uma estratégia, mas é possível estudar, fazer pesquisa e poder ter mais assertividade nas minhas comunicações como marca. Está mais relacionado então a entender o comportamento humano. A entender, a pesquisar e a estudar o comportamento humano e do seu público. Entendi. É isso. Falando sobre essa questão das técnicas de persuasão, Uhum. Elas, como você falou, né, não é isso especificamente, não é neuromarketing, mas ela faz parte também do neuromarketing ou nem isso? A persuasão acaba fazendo parte diante do estudo de um público que você faz, né? Você faz um estudo, você vai entender comportamentos que aquele público acredita que se você falar sobre aquilo, você vai ter mais assertividade na comunicação. Mas não é só persuasão. Entendi. Persuadir alguém em alguma comunicação faz parte do estudo do comportamento das pessoas. Então acaba sendo, mas também não é só isso. Mas acaba sendo sim. Legal. Uhum. E como que eu posso aplicar essas estratégias, ações, alguma coisa de neuromarketing no cotidiano ali, ou mesmo em um anúncio pago, alguma coisa do tipo? Boa. Esse é o principal desafio, né? Porque assim, vamos falar de pequenas e médias empresas, a gente sabe, né, do alto custo de poder fazer um estudo completo de neuromarketing, onde você monitora estímulos cerebrais com dispositivos. Então, acaba sendo inviável para pequenas e médias principalmente. As grandes empresas investem pesado nisso, né? Então, a pequena e média é pesquisa com o seu consumidor, é comportamento, é análise de dados. Hoje a gente está vendo um avanço de inteligência artificial, a gente pode agrupar dados e poder ter mais assertividade sobre as informações que a gente tem sobre as pessoas. O que eu olho muito no mercado de pequenas e médias é que existem muitas empresas que não têm, por exemplo, base de leads organizada. De você ter uma base de leads organizados e poder jogar isso num chat GPT, numa inteligência artificial e poder entender melhor o seu público, já vai ajudar muito. Então a gente vê na agência muitas empresas que não têm uma base de leads organizada, o que já diminui suas informações para poder ter estudo sobre o público e poder testar comunicações envolvendo o neuromarketing, por exemplo. Tudo, então, se a gente for pensar, se relaciona a metrificar, a quantificar, tentar ter essas informações para poder entender como que está sendo, por exemplo, o comportamento. Se a gente fala de um CRM, ele tem relação, então, com neuromarketing para fazer esse estudo? Tem. Chega um momento do neuromarketing que as informações, os dados que você tem transformado em informações podem ser utilizados com conteúdos e campanhas envolvendo o neuromarketing. Então, é uma base, né? Uma base do neuromarketing é dados, informações e pesquisa. Com esses dados, informações e pesquisas, eu utilizo estratégias e técnicas de neuromarketing para aplicar uma comunicação, uma campanha ou um criativo mais assertivo, ou até eu posso mudar o meu produto. Às vezes, dependendo da pesquisa que eu faço, eu tenho que modelar meu produto novamente. Às vezes, meu produto está obsoleto aos comportamentos atuais do meu consumidor. Então, eu posso ter atualização de produto, atualização de comunicação também. O neuromarketing é importante dizer que ele entra em estudo de produto também. Né? E como que vocês fazem para utilizar as técnicas de neuromarketing lá na agência, né? Porque pensando que você está desenvolvendo ali a campanha para o seu cliente, é diferente de vocês estarem desenvolvendo campanha para vocês, porque vocês estão na mão ali das informações que o cliente tem, né? E aí vocês conseguem utilizar, como que é esse processo para construir uma campanha para o cliente utilizando técnica de neuromarketing? Boa. É um desafio, né? Voltando assim, a agência tem um grande foco hoje, pequenas e médias empresas, então a gente começa com a organização dos dados e das informações. A partir disso, a gente procura montar uma estratégia com o público-alvo, envolvendo muito como eu trabalho as emoções desse público na minha comunicação. Então, a maioria dos clientes tem um produto, uma solução que resolve dores, o produto resolve dores do consumidor. Que emoções são ativadas que em um conteúdo eu posso trabalhar dentro de um anúncio, dentro de uma página, dentro da comunicação que eu vou utilizar. Então, muito hoje, de pequenas e médias, a gente procura trabalhar as emoções do ser humano nas comunicações. Com isso, ele é impactado e ele começa a prestar atenção naquele cliente ou naquele produto ou naquela campanha.
Então, hoje, muito focado em organização de informações e a gente usa tudo isso como uma campanha estratégica para trabalhar as emoções. Então, a emoção é um ponto do neuromarketing, do comportamento humano, que mexe muito, né? Uma emoção positiva marca muito a gente, assim como uma emoção negativa também marca muito a gente. Então, a gente procura trabalhar campanhas, estratégias criativas que mexam com as emoções. Você acha que por uma campanha de alguma empresa, assim, ela consegue utilizar alguma ação que vai te despertar uma emoção negativa? Existe alguma campanha de empresa que trabalhe nesse pensamento? Geralmente é mais positiva, né? Geralmente a gente diz que o mundo é perfeito, meu produto é maravilhoso, e é isso mesmo. Mas a emoção negativa do ponto, às vezes você promete, né, tudo aquilo, quando você entrega seu serviço ou produto, ele gera uma emoção negativa. Então, às vezes a emoção negativa está na entrega do serviço ou do produto. Então, assim, numa comunicação... Não sei se te lembra algum exemplo aqui durante o podcast, mas deve existir alguma comunicação negativa que venha disso. Por exemplo, uma emoção negativa, campanha de cigarro. Trabalha uma emoção negativa. E aquilo mexe e você não quer se colocar naquela situação do tabaco. Então, as campanhas de cigarro entram numa emoção negativa. Sim. Né? Eu acho que não necessariamente para campanha em si, mas eu vejo muito nessa questão de entender o comportamento do consumidor, pensando em despertar essa questão de uma emoção negativa para a forma como as redes sociais têm funcionado, né? Se você pega, por exemplo, Twitter, principalmente o X agora, né? Porque... aquilo ali é um antro de gente negativa, né? Porque tá todo mundo ali esperando a primeira oportunidade para discutir e para criar. E parece que a rede social, e aí sim, não só o Twitter, isso vale para as outras, desculpa, Sr. Elon Musk. Existe uma rede social que é perfeita, que é o Pinterest. Exatamente. É tudo maravilhoso, é a única rede social. Você quer paz, entra no Pinterest. É a única, as outras vai ter isso mesmo. Porque é isso, e aí você vai lá, parece que... E o que acaba acontecendo? Você vê uma postagem, é um negócio que você fica extremamente irritado, aí comenta, reclamando, e aí começam a te entregar somente aquilo e começa a aparecer cada vez mais e mais daquilo, né? O algoritmo vai trabalhar a favor do seu comportamento de pesquisa e de consumo de conteúdo, né? Então, isso para as redes sociais é uma ação de neuromarketing pensada na construção do algoritmo? Sim, com certeza. O algoritmo foi construído com base do entendimento do humano, do vício à dopamina. Você entra no Instagram, você é dopaminado e você vai fazendo rolagens e rolagens. TikTok também. Sim. Com certeza houve muito entendimento sobre o vício do humano, né? Sim. E principalmente o que é mais estimulado em redes sociais é a dopamina. Então, isso vai sendo muito forte, jogado no cérebro. Então, até que você tá uma hora fazendo rolagem lá e você fala, perdi uma hora do meu dia, você nem viu. Eu tô fazendo um experimento. Você fica hipnotizado. Eu tô fazendo um experimento disso. Eu peguei, porque eu tenho dois celulares. Um é o corporativo e um é o pessoal. Aí chegou nesse final de semana, eu tava exatamente nesse esquema. Chega lá, porque aí eu acordo muito cedo, né? Quem me conhece sabe que eu tenho o hábito... 4 da manhã. Eu acordo muito cedo. E aí o que eu fazia, né? Então eu acordava e geralmente eu vou fazer a minha corrida, vou fazer a minha caminhada. E aí depois eu começava a trabalhar. E aí eu comecei a pegar, então eu acordava, e aí entrava no bendito desse X, e aí passava lá e já passava. Aí quando eu ia olhar a hora, é que vocês vão falar, era 6 horas, mas é porque pra mim 6 horas é muito tarde, tá? Então entendam meu ritmo aqui. E aí já era 6 horas, e 6 horas pra mim é muito tarde. E já tinha passado o tempo que eu já poderia ter caminhado 2 horas lá, e eu tinha perdido basicamente o tempo da minha vida, porque não agregou em absolutamente nada. E tava lá, né? Mexendo naquilo. Aí eu comecei a fazer um experimento. Então, eu tirei todas as redes sociais, deixei só o WhatsApp aqui no meu pessoal e coloquei no corporativo. Aí a minha ideia é acessar somente durante o horário que eu estiver trabalhando. E aí, isso já é um ponto que eu comecei a notar, porque aí eu tava ali esperando, eu tava ali sentado. Primeira coisa que você faz, você abre o celular para já dar uma olhadinha. Sim. E aí quando você não tem isso, você começa a sentir, tipo, você vai se sentindo quase que em abstinência, né? Porque é a primeira oportunidade que você tem, você já tá ali olhando. E aí você não tem isso, você fica nessa sensação de abstinência
Eu não sei se pensando no caso das marcas, até pensando em uma estratégia, elas conseguem tentar utilizar isso como alguma ação em campanha para pensando em vendas, né? O que a empresa faz, mas pensando em alguma ação para isso. Olhando o vício das pessoas no celular. Porque ela vai estar sempre olhando ali, né? Assim, é muito importante envolvendo anúncios em vídeo, conteúdos para celular, para Reels, TikTok, são os primeiros 3 segundos. Sim. Tem que chamar atenção. Então, isso é um fato envolvendo conteúdo. O conteúdo que não chama atenção, ele é pulado. Então, um grande foco de geração de conteúdo hoje em redes sociais é chamar atenção. Então, a gente vê coisas assim, extremas, do tipo, às vezes você está vendo um vídeo, a pessoa vai ser atropelada e o cara não vai ser atropelado. Você fica naquele vídeo ali parado. Então, o primeiro ponto é chamar atenção. Então, envolvendo Reels, TikTok, a primeira coisa que você tem que pensar é chamar atenção. Essa seria uma estratégia óbvia de poder executar. A outra, conforme constância de conteúdo, você vai marcando na memória das pessoas. Então, você vê aquele rostinho novo, depois você vê outro vídeo e outro. Chega um momento que você chama atenção porque você tem constância de conteúdo. E aí você não precisa mais ser viral ou aquele extremo de chamar atenção. Você chama atenção porque você vira uma figura conhecida. Então, a constância, chamar atenção no começo se você não é conhecido, depois é constância de conteúdo. Pode perceber que todos que deram certo envolvendo redes sociais chamam atenção e aí tem constância demais para poder replicar e ficar na memória daquelas pessoas. Eu tava vendo uma análise desses dias sobre o influenciador, como é o nome dele? Montalvão, acho que é esse o nome dele. Ele tem um jeitão bem estranho de comunicar, mas o ponto que eles estavam falando era justamente isso, que a pessoa pegou os vídeos dele, era basicamente a mesma coisa, ele só ia alterando, digamos que o contexto, né, a coisa, mas o formatinho do vídeo era exatamente o mesmo, assim, ele criava justamente esse ponto da constância de manter o formato. De manter o Pode formato. ver, muita gente mantém o mesmo formato, o mesmo cenário para ficar marcado na memória das pessoas. Então, você repetir formato, repetir cenário, mas ter constância de conteúdo, as coisas vão acontecer num certo momento do seu perfil. Mas não acontece de... Isso, não sei, eu tô perguntando de maneira geral. Acontece de você, às vezes, ter um conteúdo que fica muito, tipo, constante, muito parecido, e aí eu, como público, canso desse conteúdo? Como que a gente avalia esse momento? Cara, eu acho que, assim, são dois caminhos, né? Primeiro, esse fazer a mesma coisa sempre, você vai gerar uma comunidade, vai gerar pessoas que vão gostar daquilo e vão se manter naquilo. Se você mudar esse formato, você vai agradar uns e desagradar outros. Você quebra o padrão, Você né? quebra o padrão, porque a gente não quer mudança, a gente quer ficar na mesma, né? Então, o ideal e aconselhável envolvendo neuromarketing e algoritmo é você procurar um formato que sua audiência goste, que você goste de gravar e você aplica constância nisso. Estou vendo muita gente fazer isso e está dando muito certo. Então, é um formato ideal. A gente não gosta de mudança, né? Então, sei lá, tem grandes exemplos, por exemplo, vamos falar de música, né? O Metallica sempre no heavy metal. Metallica foi lançar o Sun Anger, que é um álbum totalmente diferente, odiou uma galera, eles voltaram pro heavy metal. Então, a gente não quer mudança de coisas. Isso é um comportamento humano total. Você sabe que isso, de forma simples, vale até às vezes por uma série, né? Eu às vezes tô lá à noite e aí porque você fica o dia todo anestesiado com tanta informação, com tanta coisa, aí quando chega à noite você não quer parar pra pensar no que eu vou assistir naquela série, e aí você vai na série de conforto, né? Que Exatamente. Pega aquela lá que você já assistiu, às vezes você vai assistir de novo, justamente pra você não ter que mudar, pra você experimentar outra, né? Entra no assunto sobre tomada de decisão, né? Então, a gente escolher entre um ou outro, a gente gasta energia, porque a gente tem que pensar. Pensar gasta energia. Essa foi a maior besteira que eu aprendi com o neuromarketing, que pensar cansa e gasta caloria mesmo. E o corpo humano, ele quer economizar energia o tempo inteiro. Então, a partir do momento que a gente acorda, a gente está com a bateria 100%. E a gente começa a tomar decisão. Que roupa eu uso, que caminho que eu vou, você olha para sua agenda, aí você vai tomando decisão. Vai chegando à tarde, você está com 40% de bateria. Aí já são decisões mais automáticas. Tipo, você pega, o lanche da tarde é sempre o mesmo, ou você não come, ou tanto faz. E quando chega à noite, você está ali na bateria vermelha, aí você vai para a série de conforto, porque você não quer pensar. Não, vou assistir essa daqui mesmo. O momento que sua esposa fala, vamos fazer tal coisa, você fala, vamos fazer, porque você não quer mais pensar tanto naquilo. Aí você dorme, recarrega e começa um novo dia. Então, esse ciclo ele é respeitado pelo corpo humano
E aí você vai tendo esse recarregar de decisões. Então entra no processo de decisão total. Por isso que tem muita gente que recomenda a gente manter, inclusive, uma rotina do nosso dia a dia. Sim, se você for aquele padrão de rotina, o seu corpo agradece. Entendi. Dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, repetir as atividades. Então, assim, nossos hábitos, nossos rituais, eles definem muito sobre o nosso comportamento também. Então, é muito importante, assim, atividade física, alimentação, essas coisas padrões do dia, você tem um grande controle, uma grande tomada de decisão para fazer as coisas mais saudáveis possíveis. Isso vai te dar qualidade de vida, né, com o passar dos anos. Legal. Né? Eu queria perguntar sobre, até pra gente pensar na construção de narrativas, né? Que a gente falou até sobre essa questão de vídeo, e aí você deu o exemplo de você impactar ali nos 3 primeiros segundos. E aí pensando no contexto geral, né? Da construção de um vídeo, na construção de uma história que eu tô colocando, muito se fala hoje sobre a gente construir uma história nessa questão de storytelling. Sim. Dá pra gente usar o neuromarketing nesse sentido, para construir essa história, e aí pensando no comportamento das pessoas, ou é uma coisa meio nada a ver? Cara, quando a gente entra no storytelling, assim, o ser humano ele foi evoluindo com as histórias que são contadas, né? Então a gente ama uma história, né? Você pega uma criança, você fala, o tio vai contar uma história, ela fica vidrada com aquilo. Então a gente gosta de história como um padrão comum, né? É algo que está no nosso DNA. Então qualquer história que você conte vai chamar atenção. Então, dentro de uma estratégia de neuromarketing, de uma ação de campanha, você incluir histórias vai funcionar com certeza, porque a gente quer ouvir história e isso é algo que contribuiu para a nossa sobrevivência. Porque imagina na época lá das caças e tudo mais, uma história de um cara que foi num lugar e foi assassinado por um tigre. Ele contava a história que lá tem tigre. Aí a gente já não ia mais. Então, as histórias foram movendo a nossa espécie. E é por isso que a gente é vidrado em história. Caminhando hoje para o mundo digital, onde não tem mais tigre nas ruas, a gente ouve uma história dentro do Instagram e a gente fica lá dentro, né? Então tem podcasts muito famosos que só contam histórias, né? Eu ia citar isso mesmo, Não Viabilize. Exato, no Picolé de Limão do Não Viabilize. Você fica ali no Spotify ouvindo história de gente que você nem conhece. Sim. Isso é muito louco você parar pra pensar. Você sente raiva por aquelas pessoas que você... Exatamente, é cada história. Então a gente é apaixonado por história. Envolvendo estratégia de vendas e marketing digital, conte a história da sua empresa, conte a sua história, porque as pessoas querem saber. Elas querem saber. Semana passada eu tava assistindo ouvindo, né? Esse Não Inviabiliza era um episódio de padrinhos. Aí eram 2 padrinhos que eram... Eu não sei como a mulher arranjou 3 padrinhos de uma vez, e aí ela começou a fazer um monte de pedido pra esses padrinhos, e aí foi uma colega minha que me mandou essa história, me mandou pra eu ouvir, aí eu ouvi, eu falei, não é possível. E aí depois você começa a associar justamente com a sua vida. Porque aí você fala assim, porra, essas pessoas não tem boca pra falar não. E quantas vezes a gente, às vezes, tá passando por essa situação, mas quando a gente tá no lugar, a gente não percebe. Exato. E às vezes você contando ali a história, outra pessoa ouvindo, ela tem uma percepção diferente da sua, né? Porque a vivência é diferente. Então, tudo isso é o poder da história, né? Tudo é o poder da história. Trabalhos de psicologia, né, de terapia, né, psicólogos recomendam, assim, você contar a história, você desabafar, isso é parte de um processo terapêutico, porque a história você vai desenrolando aquele emaranhado de coisas e você vai aprendendo com as suas histórias e as histórias dos outros. Mas é fato que a gente aprende mais com as nossas histórias do que as histórias dos outros, mas a gente é fascinado por histórias. Sim. Né? Eu queria trazer de novo a questão desses pontos de escassez, né? E aí, pensando nesse como um contexto dentro do neuromarketing. Essas técnicas de, isso é urgente, isso tá acabando, tá esgotando, esse tipo de coisa. Realmente tem um funcionamento prático disso, pensando no contexto de neuromarketing? Realmente é uma coisa que funciona? Tem. A escassez é muito forte porque um padrão humano é a aversão à perda. Então a gente não quer perder. Então, tipo assim, se falta pouco, eu penso e não quero perder. Então, é um padrão comportamental. Funciona. Olhando para o marketing digital, houve um momento que tudo acabava a todo momento. Voltando para o infoproduto. Sempre era só aquela oportunidade. Sempre faltavam poucas vagas.
E hoje as pessoas estão mais espertas quanto a essas estratégias. Então ela sabe assim, pô, se é um curso digital, eu sei que eu vou poder comprar depois. Tem gente que já sacou. Então assim, vai avançando e passando os anos de estratégia, aquilo vai ficando batido. Então assim, eu digo que a grande escassez que funciona é aquela escassez que é verdade. Se você tem 20 vagas, tenho 20 vagas. Se é um curso online, não tem escassez a não ser o prazo. Você pode trabalhar a escassez do prazo. Então acho que hoje, em 2025... escassez verdadeira é o que funciona, com certeza. Mas sim, existe um padrão comportamental que a gente não quer perder. Então, assim, falta pouco, última semana, vai funcionar, vai chamar atenção, porque eu não quero perder, eu tenho medo de perder as coisas. Eu agora que estou com essa empresa do financeiro, semana... faz mais ou menos um mês. Não, foi no final do ano passado, já faz 4 meses. Passando rápido o tempo. Boa. Aí, eu peguei e... Eu tava mandando uma proposta e aí eu tava conversando com a pessoa e eu falei, vou te mandar o orçamento, e era antes do final do ano, né? Era bem pertinho ali do período. E aí eu falei exatamente isso pra pessoa. Eu falei assim, eu sei que eu poderia vir aqui e falar pra você assim, o preço é só até esse ano, chegar o ano que vem, porque tá passando o ciclo, é o mais comum, né? O ano que vem eu vou mudar o preço, vai ser diferente. Mas, e aí entra muito no princípio daquilo que eu acredito. Se eu tô fazendo o serviço que eu ofereço, é um serviço financeiro, que eu tô falando pra pessoa sobre a importância dela ter uma consciência financeira, gestão financeira, e aí eu tô oferecendo uma consultoria, o ponto básico que eu coloco pra pessoa, eu falo, você precisa analisar se financeiramente faz sentido você pagar isso. Não importa, eu acho que é importante pra você, mas quem tem que ter esse entendimento é você. E aí eu até coloquei isso, eu falei, eu tô colocando aqui o preço, vai chegar o ano que vem, eu sei que você precisa de um tempo pra pensar, vai chegar o ano que vem, tudo bem, você pode, eu não vou chegar o ano que vem e vou falar assim, o preço vai dobrar, vai mudar, eu tô te fazendo esse preço. Esse preço, o ano que vem vai ser esse preço, porque eu quero que você tenha essa consciência do que você está contratando, né? E não numa coisa da urgência para chegar amanhã, você comprou, quantas vezes acontece isso, você compra nessa urgência e acaba se arrependendo, né? Para mim, pensando no meu produto como financeiro, é uma coisa que eu aplico até como valor ali da empresa, sabe? Eu considero importante. O melhor marketing é o verdadeiro, assim, vai fugir muito da ética do seu mercado você ficar pressionando pessoas, sendo que o teu foco é realmente a organização financeira. Então, a melhor comunicação é a comunicação verdadeira. A gente sabe quando é verdade e quando é mentira. A real é essa, a gente não é bobo, né? Então, quanto mais verdadeira a sua comunicação, o seu produto, você comunicar sobre ele, melhor, né? Então, essa semana aconteceu comigo também, eu tava fazendo... Olha, eu contando história, tá vendo? Eu tô prestando atenção. Eu tava fazendo... Recebi uma proposta pra fazer... Eram umas edições de vídeo no YouTube. E aí é aquele esqueminha, né? O cara te apresenta e na outra semana ele te apresenta o valor. Então, na hora... E é engraçado, como eu já conheço essas técnicas, formatos, eu já tô ligado. Aí, na apresentação, eu tinha visto, não fazia muito tempo, do cara falando assim, o que você faz? Na hora que você falar do valor, você fica quieto, você espera a pessoa falar. Nem lembro qual que era o motivo, se tinha uma razão pra isso. Aí beleza, aí ele fez isso comigo, ele apresentou o valor, ele falou do valor, e aí ele ficou em silêncio. Eu falei, você quer saber, eu vou ficar em silêncio também. A gente ficou uns 2 minutos viram o mesmo vídeo. Então por isso que tem que tomar cuidado, né, com a forma, porque às vezes se a pessoa conhece... E hoje em dia o conteúdo gira rápido, tá todo mundo vendo a mesma técnica. E ficamos os dois em silêncio 2 minutos. Essa técnica eu não conhecia. Você fala o preço e fica quieto? Eu não entendo o contexto, eu nem sei qual que é o contexto. Eu sei que fala o preço e espera, sei lá, se é pra pessoa absorver, pra pessoa falar alguma coisa. Mas foi isso que ele fez. Entendi. E eu também repliquei na mesma moeda. Deu negócio? Não. Não funciona, gente. Não funcionou. Uma coisa que, assim, eu tenho notado, pelo menos comigo funciona, eu queria entender como que é isso,
é a questão de depoimentos. Boa. Tem uma página que eu sigo, que é um cara que o nome dele é Breno Nogueira. E ele fala sobre educação financeira. O produto dele é uma planilha de finanças. Ah, eu vi o conteúdo dele. Muito bom. Nossa, o cara ali é a minha referência. Produto que é uma planilha, isso, né? o produto dele é a planilha muito do bom, Breno. Muito bom. Eu fazendo propaganda aqui. É. E aí ele usa muito, porque assim, eu comecei a seguir ele, porque o conteúdo é legal, então vou assistindo os vídeos. E aí ele usa muito nos depoimentos, ele vai sempre colocando os depoimentos lá, então tem inclusive, isso eu acho muito legal. Na planilha, se você vai na landing page dele, é uma landing page simples que ele fez no Notion. Verdade. E aí quando você acessa, tem um link que é uma planilha do Docs, que a pessoa que contratou a planilha deixa o depoimento. E é assim, ó, tem depoimento de gente dando positivo, dando negativo. Ah, a planilha é meio difícil de usar. Claro que a maioria é positivo. Entendi. E ele usa muito isso, lá os depoimentos que ficam, e ele usa também no próprio Instagram dele. Então sempre os stories dele tem ali algum depoimento. E eu comecei a reparar que até mais do que o produto em si, quando ele fala, os depoimentos me desperta essa vontade de comprar, né? Então eu queria entender se isso realmente faz sentido nessa utilização de depoimento, se tem algum jeito ideal de usar. A prova social é um dos pontos mais fortes de uma comunicação, né? Porque a gente não quer se ferrar sozinho. Então a gente, quando tem mais confirmações, mais depoimentos, mais pessoas falando bem, mais a gente tem um olhar de tipo, esse negócio é bom, eu realmente quero utilizar, quero comprar. Então, assim, prova social é uma estratégia muito forte, utilizada em praticamente todos os mercados, que funciona muito bem. Quem não tem prova social tem que utilizar, tem que ter comunicações e explorar depoimentos de clientes, porque isso comprova que o seu produto, seu serviço é bom, isso vai gerando confiança e vai sendo recíproco para os outros dentro da comunicação. É muito forte. Quando a gente vê um depoimento, a gente já sente mais confiança automaticamente. Tem uma coisa legal que eu gosto dos seus vídeos, quando você traz aqueles exemplos de marcas, né? Então, que você deu o exemplo já do Duolingo, Sim. Foi do McDonald's? McDonald's foi faz pouco tempo. E aí eu queria entender, no contexto do neuromarketing, o que você enxerga dessas grandes marcas fazendo para aplicar, né? Utilizar o neuromarketing e a gente ali, com uma marca pequena, novas empresas, como que ela consegue utilizar isso? Bom, as grandes empresas é bom a gente olhar para elas como uma referência de comunicação, né? Realmente é muito difícil replicar uma estratégia McDonald's, Duolingo, porque assim, vamos dizer que é verba infinita. Sim. Então, quando a gente olha para o nosso cenário, é um pouquinho diferente. Mas eu tenho que olhar essa grande marca, tipo, ver o que ela está produzindo, se tem algo que eu consigo replicar para a minha estratégia digital. Então, sempre foi uma dificuldade minha de, assim, eu sempre não quis fugir de conteúdos de marcas grandes, porque eu sempre olho com uma facilidade das estratégias dele, porque é um networking poderoso, são campanhas com verba já definida, fica muito fácil. Você pega um pequeno empreendedor que tem R$1.000 para pôr no Google Ads, é totalmente diferente, não faz sentido nenhum, né? Mas é olhar para a comunicação do grande e poder ver o que eu posso replicar daquilo. Por exemplo, McDonald's tem um slogan muito famoso. Por que eu não posso ter um slogan muito famoso para minha marca também dentro dos meus clientes? Então, olhar o que eles estão fazendo e ver, vou pegar isso aqui do McDonald's, isso aqui da Apple. Por exemplo, a Apple, produtos lindos, foca no design. Foi algo que a gente olhou na Natua. A Natua é uma agência que foca no design. Então, a gente olhava para a Apple na época, até hoje, que cuidado, o site bem feito, produto com acabamento legal. Vamos fazer um site olhando assim com a qualidade Apple? Então, a gente olhar para o grande e ver o que a gente pode replicar dessa qualidade para o nosso negócio. Eu gosto de olhar o grande como uma referência. Né? Entender a sua posição, né? Exatamente com relação à verba e tudo mais. Mas a partir do momento que você se compromete com... como você falou, se você está se comprometendo com a questão do design, e aí você tem a publicação. E a publicação tem um design ruim. Então, você meio que já... Porque aí você fala assim, vamos fazer na urgência ali, já vamos entregar, mas se você sabe que a comunicação da própria Apple é totalmente polida ali, você vê que tem um preparo no nível de que até, por exemplo, tem uma história que os vídeos, se você vai exibir um celular, ele tá falando o celular da Apple, não pode ter um vilão, tem que ser sempre o mocinho, porque eles não querem associar a marca deles com isso. Então tá tudo no cuidado que eles têm com a marca. Até pra mim, eu vejo nessa questão da Apple, eles têm um cuidado às vezes, e aí faz parte da estratégia deles, né? Mas eu reparo que, por exemplo, não
não sinto que tem funcionado tanto com o Apple Plus, né? A ferramenta de streaming deles. Porque enquanto que você pega uma Netflix, até o Prime Video, que faz um marketing mais agressivo ali, eu nunca imaginaria uma campanha da Apple, por exemplo, como uma que a Netflix faz, de pegar algum influenciador e fazer alguma besteira, alguma bobagem assim. Não é o estilo de comunicação deles. E aí, o que funciona geralmente no formato do Apple tá até a forma como eles comunicam, e aí cria esse valor. Para as produções deles, do streaming, são produções assim de qualidade sem igual. Então todas, para mim, assim, as melhores produções, eles têm um catálogo um pouco mais enxuto, mas as melhores produções. Só que isso parece que pro streaming não tem essa qualidade que eles entregam, parece que não tem feito tanto efeito como, por exemplo, uma Netflix que conquista a massa, né? Mas às vezes também faz parte justamente de você continuar, porque você mantém a sua qualidade da sua marca dentro desse formato, né? Então pode ser Mas é um ponto interessante que você comentou, tipo, você espera algo que a Apple comunique. Sim. Porque a Apple tem o jeito Apple de comunicar. Você não espera também um produto Apple, você imaginar um produto novo da Apple, você consegue imaginar como é que ele vai ser. Porque tem um comportamento da marca que você já espera. Sim. E isso vale para streaming, até tem vários vídeos vamos imaginar um carro da Apple. Os caras desenham o carro da Apple. Porque é imaginável, porque a marca está batendo naquilo durante décadas, né? Eles estão fazendo isso com o Apple Plus também, né? Estão ali na qualidade, vão intensificar isso. Em algum momento isso vai dar certo, porque deve ter uma estratégia por trás, com certeza, né? Mas o Apple Plus acho que é o único produto Apple com prejuízo até o momento, pelo que eu vi uma matéria semana passada. Exatamente. Né? Então, assim, mas eles têm uma estratégia, um caminho por trás disso. Mas a gente espera algo da Apple dentro dessa comunicação que eles estão trazendo há décadas, né? Ele tem, mas ele sabe se... É justamente o que você falou. A comunicação, você já sabe o que esperar dela. Mas eu acredito, assim, que essa questão até do formato é uma questão de tempo. Muito em breve eles vão conseguir já... é um pouco parecido, assim, no Apple Music com o Spotify. O Apple Music, ele anda bem separado, mas tem o seu público, tem o seu caminho. Sim. A Apple é bem segmentada nessa comunicação e qualidade de produto. Eles realmente não procuram vender para todo mundo, né? Quem está procurando esse público é a Samsung, né? Os produtos Android. A Apple se posicionou nisso, tipo, não, é para esse público, é assim que eu comunico, os produtos são mais caros mesmo, e é isso, e a Apple sempre vai ser assim. Né? Sim. Eles até lançaram agora o 16Z, né, que é um pouquinho mais barato, mas tipo, vai ser o limite Apple ali para atingir um público ou outro. Né? Né? E é muito importante com marcas ter esse posicionamento. O grande erro de marcas é assim, não se posicionar. A gente está num momento das pessoas que não dá para você ficar em cima do muro, não dá para você ter um produto que só cumpre padrão, um serviço mais ou menos. Marcas que se posicionam são as que têm o seu destaque e o seu público bem definido. Esse é o exemplo de marcas grandes. Se a Apple se posiciona, como é que a tua marca tem que se posicionar? Você fez um mapeamento de posicionamento? Isso é muito importante para uma comunicação, para uma estratégia, até para você mapear cliente ideal. Se você não tem posicionamento, qualquer cliente é cliente, né? Então... E você acha que dá pra pensar numa marca pequena, né? De que forma que você acha que ela consegue se posicionar nesse sentido, né? Como que ela consegue se posicionar, uma marca pequena? De que forma que ela pode fazer isso? Cara, acho que é muito do ponto de posicionamento de marca envolvendo missão, visão e valores, que é algo que... não vou fazer que isso é balela. Mas, se uma marca tem uma missão definida, os valores dos sócios definidos, né? E uma missão, visão e valores bem definidos, vai ter conteúdos e definição de produto sobre posicionamento. Valores, missão é algo que você tem que ter na sua marca. Isso já define como você comunica, como é teu produto, para quem você quer vender. Então, acho que missão, visão e valores é o principal, é o beabá do marketing. Poucas pessoas fazem, tem site de empresa, nem tem missão, não tem visão, não tem valores, não tem nada. Mas é onde determina o caminho disso. É onde você fala, não, é nisso que eu acredito, é para onde eu vou e é isso que eu vou defender no meu mercado. E você acha que pensando para eu construir a missão, a visão, os valores de uma empresa, né? Considerando que eu tenho sócio que às vezes eles têm visões e às vezes missões diferentes. Tem como convergir isso de alguma forma para a empresa? Não, eu acho que os sócios têm que
Porque a empresa é uma só, né? A empresa é uma Então, só. Você tem que criar uma outra pessoa. Tem os 2 sócios e tem uma empresa. A empresa vai ter sua comunicação, a sua vida, sua missão, seus valores, tudo lá definido. Aham. Os sócios têm que entrar num acordo para que isso funcione. Quando isso não funciona, a sociedade não vai funcionar de jeito nenhum. Não adianta, Não né? adianta, não adianta. Vai chegar um momento que vai convergir a sociedade, né? Tipo, não vai ter jeito. Agora a gente já vai indo pro final, você vê que passa voando, a gente já passou os 40 minutos. Caraca, Eu coloco velho, que 30 rápido, e boa. a gente já vai indo. Boa. Eu sempre peço uma recomendação final, uma dica final, para quem tá querendo começar a trabalhar com alguma coisa de neuromarketing ali dentro do dia a dia. Qual que é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer? Cara, acho que pegar os livros do Daniel Kahneman, que é um dos maiores estudiosos envolvendo neuroeconomia comportamental, né? Então ele tem um livro muito famoso, do Daniel Kahneman. Então o caminho para quem quer aprender neuromarketing é ler o livro do Daniel Kahneman. Depois, caminhando para marketing, o Seth Godin tem livros incríveis também, que é um marketing mais verdadeiro, um marketing que une ali comportamental, ferramentas e estratégias digitais. Então, se juntar esses dois, o Daniel Kahneman e o Seth Godin, vai ter muitos fundamentos e estratégias executáveis juntando neuromarketing e marketing digital. Legal. Né? Eu peço também uma recomendação final aí de algum livro, filme, série, alguma coisa. Pode estar relacionado ou não ao nosso tema. Você já deu o livro do livro, né? Mas se você tiver alguma outra, senão a gente fica com o livro mesmo. Você tem mais alguma? Vou com esses livros. Cara, acho que série que eu indicaria agora assistir... Eu tô gostando muito de Ruptura. Boa. Ruptura da Apple, Gravei um vídeo dela semana retrasada falando. Acho que Ruptura vale a pena assistir pelo contexto comportamental, assim, Sim. um pouquinho de ciência também, né? Um pouco inventada ali, né? Uma ficção científica. Mas acho que vale a reflexão ali da ruptura desse momento... vida pessoal e trabalho, igual você tem 2 celulares, né? Você faz a ruptura. Faça. Então, assim, acho que a ruptura traz esse pensamento científico, assim, desse comportamental. Que a gente tem essa dificuldade, né? Do trabalho e do pessoal. Acho que a ruptura dá esse raciocínio de pensar sobre isso. E o neuromarketing é muito sobre se entender, trocar uma ideia com você mesmo e poder se conhecer. O autoconhecimento vai gerando um estrategista mais preparado para poder olhar para os seus negócios e clientes. Então, acho que esse é o caminho envolvendo neuromarketing. Legal. Boa. Bom, então, pra gente finalizar, agora eu vou pedir só pra você falar um pouquinho da onde a gente encontra você, onde a gente encontra a Natu, onde que o nosso grande telespectador pode encontrá-los. Legal. Bom, vocês podem nos acompanhar no meu perfil, @embaixo da xícara, em qualquer rede social. Instagram, onde eu estou mais focado em geração de conteúdo hoje. E tem o Instagram da agência, o @agência Natu. Lá também tem conteúdos para vocês acompanharem, são os principais canais aí para vocês me acompanharem daqui para frente. Vou falar, eu vou ter que falar isso para todo mundo. Você sabe que o nome dele é Thiago Pires e por isso o @ dele é... Embaixo da xícara. Fica aí para ver se você tem Fica no ar. o neuromarketing das pessoas, para ver se elas conseguem se ligar no significado. Exato. Thiago, muito obrigado. Obrigadão, espero que você tenha gostado aí da participação. Com certeza. Obrigado. Valeu o convite. Agora, só para encerrar, vamos falar do nosso patrocinador aqui. A gente já falou da Grimp, que é a minha empresa de finanças. A gente fala que organização não é frescura, é sobrevivência. E para ter uma organização financeira, nós vemos aí com o serviço de terceirização financeira, que a ideia é cuidar do financeiro para você, trabalhando ali para fazer aquele trabalho chato ali do financeiro, enviar boleto, enviar nota fiscal e fazer a gestão de fluxo de caixa realmente para você ter um entendimento dos números do seu negócio e não ficar perdido nesse mundão caótico aí que a gente tem. Então é isso, consulte aí, tem o site da Grimp, acesse lá e vamos em frente. Valeu. Muito obrigado e Obrigado, Jefferson. Valeu. Nos vemos aí na próxima semana com mais um Marketing Caos. Semana ou não, como eu falei, eu estou organizando a ordem dos episódios, então pode ser que tenha semana que vem ou não, mas em breve, muito em breve, esse rostinho bonito aí estará de volta no seu canal. Até! Valeu. Valeu, Thiago. Fechou, obrigado.